Olá, pessoal! Vamos para mais um encontro sobre a reforma tributária, a Lei Complementar 214 de 2025. Hoje nós vamos para a segunda parte, que é sobre a importação de bens materiais. Falamos no outro vídeo com relação à importação de serviços, aqui vamos falar sobre importações de bens materiais, ok? Então, importações de bens materiais. Hipótese de incidência do CBS e da CBS. As importações de bens materiais do exterior, desde que realizadas por pessoa jurídica, entidade sem personalidade jurídica e pessoa física. Então, as hipóteses de incidência serão quando realizadas por essas pessoas jurídicas, entidades sem personalidade e pessoa física. As regras de hipótese de incidência também vão se aplicar às regras que já são trazidas e conhecidas pela reforma tributária. Então, nós temos aqui aplicar as regras de operações onerosas trazidas pela Lei Complementar 214. E o que é isso? Em quais momentos incidirão o IBS? Além de ser quando essas pessoas aqui realizarem as suas importações, o momento da incidência será quando você comprar, quando você trocar, permutar, dação em pagamento e demais espécies de alienação, mútuos onerosos, doação com contraprestação em benefício ao doador. Então, todas essas questões aqui vinculadas a essas farão com que haja a incidência na importação de bens materiais, ok? Próximo aqui, nós vamos falar um pouquinho agora sobre fato gerador, sobre a não constituição do fato gerador, enfim, a gente tem várias exceções aqui. Então, qual será o fato gerador para importação de bens materiais? O fato gerador para a tributação do IBS e da CBS acontecerá na entrada do bem de procedência estrangeira no território nacional. Então, via de regra, isso acontecerá quando a importação acontecer e ela vir de território estrangeiro para o nosso território nacional. O que não constitui fato gerador do IBS e da CBS? Veja que aqui a gente tem bastante pontos, né? Então a gente vai passar por eles, né? Não vai constituir fato gerador do IBS e da CBS se são retornos ao nosso país de produtos enviados em consignação ou foi devolvido por defeitos técnicos ou para reparo e para posterior devolução para o exterior. Então, que foi enviado em consignação, algo que foi devolvido por motivo de defeito, também não constituirá fato gerador do IBS e da CBS. O que corretamente descrito em documento fiscal chegue em nosso país erroneamente e que sejam redestinados ao país de origem. Por exemplo, trouxe um produto para cá e esse produto não era destinado ao Brasil. Aí, nesses casos, não ocorrerá a constituição do fato gerador do IBS e da CBS. O que vai acontecer é devolver isso para o seu país de origem. Também não constituirá fato gerador do IBS e da CBS, desde que os produtos sejam idênticos e destinem a reposição de outros produtos anteriormente importados. O que ele está querendo dizer aqui? Eu importei uma blusa, ela ficou com defeito e tudo, eu vou devolver. Desde que ele volte para o Brasil, para o país, nas mesmas características idênticas, não haverá novamente a incidência do IBS e da CBS. E que tenha sofrido pena de perdimento, caso ele tenha se perdido dentro da autoridade aduaneira também, não haverá incidência, e que tenha sido devolvido antes do registro da declaração da DI, ou seja, se chegou aqui, aquele produto não é o que você pediu, ou ele está errado, se você ainda não registrou a DI e devolveu, tudo bem também. Pescado que é capturado fora das águas territoriais brasileiras, porque dentro dos mares e tudo, nós temos as nossas faixas territoriais. Para regimes de exportação temporária também não haverá a constituição do fato gerador, né? E que esteja em trânsito aduaneiro de passagem no Brasil, mas que acidentalmente foi destruído aqui. Nesse caso, e destruído sobre o controle do regime aduaneiro. Também não haverá incidência do IBS e da CBS nesses casos. E fato gerador.
Qual é o momento do fato gerador? O momento do fato gerador é na liberação dos bens submetidos ao despacho para consumo, ou na liberação dos bens submetidos ao regime de admissão temporária. No caso de bagagem, no lançamento correspondente ao crédito tributário de bagagem, bens constantes de manifesto, com extravios constatados pela autoridade aduaneira, bens importados que não tenham sido objeto de declaração de DI. De DI, que a gente fala, é declaração de importação, tá bom, gente? Então, nesses casos aqui, acontece o momento do fato gerador. E é importante esse momento do fato gerador aqui, porque ele vai dizer qual é o momento do recolhimento do IBS e da CBS, ok? Do local da importação de bens materiais. Olha só aqui que interessante. Local da entrega dos bens ao destinatário final. Ou do domicílio principal do adquirente de mercadoria entrepostada, ou local que foi caracterizado o extravio, caso esse bem tenha sido extraviado. Mas eu quero voltar aqui no local da entrega dos bens ao destinatário final. O conceito trazido pela reforma tributária sempre é o destino. Hoje, na nossa legislação atual, nós temos vários contratempos e várias mudanças e entendimentos diferentes onde que é o local da importação. Na reforma tributária, isso veio claramente aqui. O local da entrega do bem ao destinatário final. Então, se por acaso eu importo no estado de Minas Gerais, mas o destinatário final é o estado de São Paulo, é lá que vai acontecer o local da importação dos bens materiais. Okay? Então, esse ponto é um ponto importante e que seja uma forma de clarear esse entendimento que hoje, no nosso momento atual aqui, né, de ICMS e tudo, é uma guerra fiscal violenta. Existem brigas fiscais entre estados gigantescas por essa questão de é onde eu importo, é onde eu entrego, é o destinatário final. Então, vamos torcer para que a reforma tributária tenha, na verdade, solucionado esse impasse. Então, para a importação de bens materiais, o IBS e a CBS, quais serão as bases de cálculo? Então, o que comporá a base de cálculo para o recolhimento do IBS e da CBS? Comporão o imposto de importação, o imposto seletivo, a taxa Siscomex, a marinha mercante, CID, quando for CID combustível, aí vem direitos antidumping, direitos compensatórios, medidas de salvaguarda e quaisquer outros impostos, taxas, contribuições ou direitos incidentes sobre os bens importados até a sua liberação. E o que não compõe a base de cálculo do IBS e da CBS? Olha que interessante. O que não compõe a base de cálculo do IBS e da CBS são o IPI, o ICMS e o ISS. Eu não encontrei na reforma tributária onde tenha algum direcionamento de que o PIS e a COFINS fizesse parte do IBS e da CBS. Não sei se porque também só até 2027. Eu procurei na legislação algo que também trouxesse algum questionamento de que não pudesse, mas não encontrei. Então, a composição da base de cálculo do IBS e da CBS aqui, o IPI, o ICMS e o ISS não farão parte. Ponto importante que eu trago aqui, que os valores convertidos em moeda nacional pela taxa de câmbio é utilizada para o cálculo do imposto de importação. Então, o valor da base de cálculo desses tributos, do IBS e da CBS na importação, serão a mesma taxa de câmbio do momento que você for pagar o imposto de importação. Mas caso não haja um imposto de importação, porque pode ser que a gente tenha algum tipo de produto que não tem incidência de importação, é a taxa de câmbio como se houvesse, quando se o tributo houvesse, ou seja, quando for o pagamento do imposto de importação, é que também vai acontecer a conversão para o recolhimento do IBS e da CBS. Vamos falar um pouquinho agora sobre as alíquotas, sobre sujeito passivo e a responsabilidade e responsável solidário. Então, vamos falar um pouco sobre esses pontos. Alíquotas de importação de bens de materiais serão as mesmas incidentes sobre as aquisições no país, salvo os regimes específicos.
Só que também, mesmo para os regimes específicos, serão as alíquotas destinadas a esses regimes. Então, nas importações de bens materiais, seguirá as alíquotas do mercado nacional, quando de produto regularmente que não esteja dentro do regime específico. Ponto importante. Para as alíquotas estaduais, distritais e municipais do IBS, o destino da operação é o local da importação. Aqui ele está querendo dizer para você o seguinte: o local da importação será o destino daquele produto. Ou seja, então, se com relação ao IBS eu estou mandando para São Paulo, o local da importação é aquele e o tributo será aquele lá do estado de São Paulo, ok? Sujeito passivo e contribuinte. Quem será o sujeito passivo e o contribuinte, vamos dizer assim, né? O importador, o adquirente da mercadoria entrepostada. Entrepostada é algo que você deixa dentro do ente aduaneiro, aguardando um momento para que você nacionalize aquele produto. Então, o entreposto, para quem não conhece, é essa operação. Uma observação importante: na importação por conta e ordem de terceiro, que promove a entrada do bem material de procedência estrangeira nesse território, é o adquirente dos bens no exterior. O que ele está querendo dizer? Quando lá no exterior eu faço uma conta e ordem, eu comprei por conta e ordem de outro país, vamos dizer assim, é aquele que está destinando o material em território nacional é que é a procedência daquele produto, ok? Responsável e responsável solidário. Quem são os responsáveis e responsáveis solidários? Aqui não mudou muito do processo que a gente tem hoje, que é a transportadora, o depositário, o responsável pelo regime aduaneiro, a pessoa que registra em seu nome para outra pessoa, né? O encomendante, o representante no país de transportador estrangeiro, enfim, essas pessoas aqui, esses entes que eu mencionei, são responsáveis solidários, junto com o sujeito passivo / contribuinte. Okay? Do pagamento. Aqui vamos falar um pouquinho do pagamento e da não cumulatividade. No caso da importação de bens materiais, deverão ser pagos até a entrega dos bens submetidos ao despacho para consumo. O contribuinte poderá optar pelo recolhimento do IBS e da CBS no momento do registro da DI, que é a declaração de importação. O que ele está querendo dizer aqui? Que o contribuinte tem até o momento da entrega para efetuar o pagamento do IBS e da CBS. Mas se ele quiser antecipar para a DI, talvez seria um controle mais fácil. Geralmente, as pessoas jurídicas optam pelo registro da DI, porque aí vem num combo só, num bolo só, e ficaria mais fácil. Tá? E o pagamento do IBS e da CBS é condição para a entrega do bem. Então, por exemplo, por isso fica mais fácil você fazer pela DI. Se ainda não pagou aquele bem material que você está trazendo de fora, você só vai recebê-lo após o pagamento. Tá? Então, o IBS e a CBS, devido na operação de exportação, serão extintos exclusivamente mediante a recolhimento pelo sujeito passivo. Esse ponto aqui é um ponto importante. O que ele está querendo dizer aqui? Que, por exemplo, as formas de extinção do crédito tributário, ou seja, o que você comprova que realmente aquele produto entrou dentro do Brasil e houve o pagamento, a única forma de comprovação de extinção dada quando você importa é o pagamento. Você não pode compensar, você não poderia fazer de uma outra forma de ressarcimento, utilizar com outro tributo, ou seja, diferentemente do que traz na reforma tributária, que existem várias formas de pagamento, aqui no caso da importação, a única é o pagamento efetivo, ok? E, obviamente, se você estiver no regime irregular do IBS e da CBS e for um contribuinte que adquirir bens tributados internacionalmente, você terá e poderá efetuar o crédito desse IBS e CBS que você anteriormente ou que no momento da importação efetuou o pagamento. Obviamente, aqui fica claro o princípio da não cumulatividade, ok? Aqui, como sempre, eu trago os artigos para que vocês possam fazer as devidas conferências de vocês, né, tirar as dúvidas e aguardo vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, para falar um pouquinho mais sobre reforma tributária, ok? Um grande abraço, tchau, tchau!